Boa tarde, hoje é 1º de agosto de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para a alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E a balança comercial teve superávit de 2 bilhões 293 milhões de dólares em julho. A queda nas exportações de commodities, que são os bens primários com cotação internacional, principalmente do petróleo e soja, fez a balança comercial registrar o mais baixo superávit para meses de julho em 9 anos. No mês passado, o país exportou 2 bilhões 293 milhões de dólares a mais do que importou, valor 40,8% inferior a julho de 2018. Desde 2010, o saldo não registrava níveis tão baixos para meses de julho. Tanto as exportações como as importações caíram no mês passado. Em julho, o país vendeu 20,54 bilhões para o exterior, com um recuo de 14,8% pelo critério da média diária em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações somaram 17,761 bilhões, redução de 8,9% também pela média diária. Com o resultado de julho, a balança comercial acumula superávit de 28,369 bilhões de dólares nos 7 primeiros meses do ano. O valor é 16,3% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, que corresponde a 33 bilhões de dólares. As exportações somam 129 bilhões, com retração de 4,7% na comparação com o mesmo período de 2018 pela média diária. As importações totalizam 10,527 bilhões de dólares, recuo de apenas 0,9% pelo mesmo critério. E o Ministério da Agricultura vai fomentar o seguro rural para as regiões Norte e Nordeste. Será liberado no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, um valor exclusivo de 20 bilhões de reais divididos no cronograma do programa nos meses de setembro e outubro. Nos últimos anos, o seguro rural tem se consolidado em algumas regiões do país. Porém, no Norte e Nordeste, o desenvolvimento do mercado de seguro rural não tem acompanhado o crescimento de outras regiões. Para o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola, essa medida inédita visa incentivar o aumento da oferta de seguros nessas regiões com a isenção de novas seguradoras, criação de novos canais de distribuição nas instituições financeiras, cooperativas, revendas de insumos e o aumento no número de corretores de seguros especializados no mercado. O clima é o principal fator de risco para a produção rural. Ao contratar uma apólice de seguro rural, o produtor pode minimizar suas perdas ao recuperar o capital investido na lavoura. Desde o ano 2005, o governo federal, por meio do PSR, auxilia o produtor na aquisição do seguro rural, pagando parte da apólice. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafios de Produtividade BASF. Vamos agora, então, conversar com a Fernanda Custódio. Oi, Léo. Boa tarde, Fer. Seja bem-vinda ao Destaque Rural Notícias. Obrigada. Boa tarde para você, Léo, e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. E aí, Fernanda, quais são as informações hoje referente ao mercado, ao que movimentou aí os mercados financeiros e as cotações nesse 1º de agosto?
Isso mesmo, Léo. Vamos falar um pouquinho sobre essas movimentações dos preços futuros de soja e milho lá na Bolsa de Chicago. Tivemos novamente uma forte queda no pregão desta quinta-feira, iniciando agosto, então, com os preços em baixa. No caso da soja, Léo, nós tivemos uma desvalorização de mais de 16 pontos nos principais vencimentos, e no caso do milho, essa perda ficou próxima de 7 pontos mesmo, Léo, no pregão dessa quinta-feira. É importante destacar, para quem está nos acompanhando, que a gente vinha falando de patamares importantes, tanto no caso da soja quanto no milho, e no milho, a nossa referência era que os preços estavam acima de $4 por bushel. Hoje, o primeiro vencimento, que é setembro agora 2019, perdeu esse patamar e fechou o dia, então, a $3,92 por bushel, viu, Léo? Tudo isso por conta dessa queda. Como a gente já vinha comentando, não há novidades no mercado realmente, a gente continua com esse foco principalmente no clima lá nos Estados Unidos. Algumas previsões começaram a indicar uma queda nas temperaturas a partir de agora, então assim, que é temperaturas abaixo da média para essa época do ano, lá no meio oeste norte-americano. E desde o início do plantio, Léo, quando a gente falava de atraso, um atraso sem precedentes nesse plantio da safra 19-20, havia uma preocupação especialmente com a cultura do milho no momento da polinização, que é exatamente agora o momento que nós estamos. Então, há uma perspectiva de que o clima, a partir de agora, seja mais favorável também para o desenvolvimento das lavouras, com temperaturas agora, em muitas regiões produtoras lá no meio oeste norte-americano, entre 21 e 26 graus, o que seria, então, benéfico para essas lavouras. No caso da soja, o clima também continua pesando. Importante reforçar que os participantes do mercado ainda aguardam aquele relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai ser reportado no dia 12 de agosto. Então, a gente vai ainda falar muito sobre essa data, e no dia a gente vai trazer essas informações também, né, Léo? E no caso da soja, temos um novo capítulo nessa novela Estados Unidos e China. Porque, conforme a gente destacou, então, nós tivemos essa semana 2 encontros presenciais que aconteceram lá em Xangai, entre as autoridades dos Estados Unidos e da China. Não chegamos a nenhum acordo, e o que a imprensa internacional tinha noticiado até então é que haveria novos encontros em setembro. Mas hoje, novamente, o presidente norte-americano Donald Trump usou sua conta no Twitter e disse que vai impor, então, tarifas próximas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos da China. Então, essa notícia veio, pegou o mercado de surpresa. A gente ainda vai ter que acompanhar como é que isso vai impactar também as negociações, e essas tarifas entram em vigor já a partir de setembro, Léo. Então, é muito importante ficar atento também a esse cenário, mas o Trump veio e trouxe essa notícia nessa quinta-feira e bagunçou todo o mercado financeiro, as bolsas caíram também. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. A gente vai ver como é que vai ser amanhã, viu, Léo? Vamos aguardar então, né, Fer? Tem mais alguma informação ou eram essas informações para hoje, Fer? Hoje eram essas as informações, Léo. A gente ficou bem focado nessa questão de mercado, trouxemos outras informações. Lembrando, né, Léo, para quem nos acompanha, que todo esse detalhamento desse anúncio do Donald Trump também, porque agora são outros produtos que antes não tinham sido tarifados. E importante destacar também que as tarifas que foram impostas anteriormente, elas continuam, viu, Léo? Ele não descartou essas tarifas. Então, tudo isso está detalhado na nossa matéria que está em destaque. A gente também tem informações sobre o fechamento do mercado e uma outra informação também daquela participação das mulheres no agronegócio, naquele evento que a gente participou. Então, hoje tem mais informações, inclusive falando um pouquinho dessa produção de frutas lá na região do Vale, que foi a região que eu visitei, lá em Petrolina e também Juazeiro. Então, quem tiver interesse, está tudo lá na nossa página. Tá certo, Fer. Uma boa noite para ti e muito obrigado pela participação. Tá certo, Léo. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora às informações do clima para esta sexta-feira. Amanhã o tempo fica instável no sul.
com previsão de chuva em grande parte da região. A temperatura fica baixa e há possibilidade de neve nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Apenas no oeste e no sudeste gaúcho, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. Na região sudeste, a sexta-feira é de sol, mas com o retorno da chuva em todo o centro-sul, leste e oeste de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro. Pode ventar forte, nas demais áreas o sol ainda brilha forte e não chove, mas ocorreram rajadas de vento por causa do avanço de uma frente fria. Já no centro-oeste, o avanço de uma frente fria causa diminuição na temperatura e aumento de nebulosidade em Minas Gerais e no sul do Mato Grosso. E no sul do Mato Grosso do Sul, chove a qualquer momento e chuvisca no centro-norte do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do centro-oeste, o tempo segue firme. No nordeste, nuvens que se formam sobre o mar avançam sobre o leste do nordeste e provocam chuva passageira entre o litoral da Bahia e o leste do Rio Grande do Norte. Sol e chuva isolada no norte do Maranhão e Piauí. Ar seco predomina em Sergipe e nas demais áreas não chove. E na região norte, as nuvens aumentam nesta sexta-feira em Rondônia e a temperatura cai, por influência de uma frente fria. No entanto, ainda não chove. O sol predomina e o tempo fica firme em Tocantins, no Acre, centro-sul do Pará e sul do Amazonas. Nas demais áreas, o sol aparece e chove forte à tarde. Mais informações sobre o clima, você pode acessar o portal destaquerural.com.br, clicar lá na aba do clima, você vai ter acesso aí ao clima da sua região, é só selecionar a região, você tem a previsão aí para os próximos 15 dias. E a safra de trigo no Paraná pode sofrer este ano. A safra do trigo no Paraná está com algumas dificuldades devido à seca no início da semeadura e também a geada que enfrentou há uns 15, 20 dias atrás aí, devido a uma forte frente fria que atingiu o estado do Paraná. Sendo assim, nós conversamos com o Elcio Bento, da Safras e Mercado, a respeito de como está a safra no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, também Argentina, e o cenário internacional do trigo. Vamos acompanhar então a matéria que nós fizemos, ou melhor, a entrevista que nós fizemos com o Elcio Bento. Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Elcio. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem? Tudo certo, Elcio. Então, obrigado primeiramente por aceitar nosso convite aí de participar conosco desse esclarecimento aí sobre o andamento da cultura do trigo aqui no Brasil e no mundo todo também. Obrigado pela tua disposição. Claro, eu que agradeço, Leonardo, por essa oportunidade de estar falando contigo e com todos que acompanham. Então, Elcio, como é que está a questão do trigo no Paraná, lá que já está em fase de mais desenvolvimento, e aqui depois nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, vamos primeiro no Paraná. O Paraná, que é o maior produtor de trigo aqui do Brasil, na verdade, tem sido, ao longo dos anos, é o estado que mais produz, até porque tem grande volume de indústrias que estão dentro do estado e também mais próximo do grande mercado consumidor, que é o mercado sudeste. Neste ano vem sofrendo em termos de produção. A gente tinha uma recuperação de área plantada em torno de 10%, só que essa área vem sofrendo desde o começo do plantio, que atrasou em função de tempo seco, e agora a geada que vem assustando. Nós já tivemos, naquela última frente fria forte que teve, e com geadas, boa parte do trigo do oeste do Paraná até São Paulo, pegou alguma coisa, teve quebra. E agora o que mais preocupa neste momento, Leonardo, é que nós temos lavouras, 60% das lavouras do Paraná estão em fases que ainda podem sofrer com geada. E a gente tem uma previsão de uma frente fria agora para esse final de semana que pode trazer novos prejuízos para a safra paranaense. Então é um ano em que a gente está bastante preocupado com as geadas, e essas geadas vão certamente trazer perdas para a produção paranaense. Tá certo. E aqui no Rio Grande do Sul, Elcio, nós mantivemos a mesma área basicamente do que a do ano passado, né? E por enquanto está tudo tranquilo. Esse frio que lá é problema, que pode ser até um auxílio à produção, né?
Exato, essa é a leitura. A gente tem ainda uma fase das lavouras que não sofrem. As lavouras sofrem com geada, na verdade, no momento que está florescendo e quando está frutificando ou enchendo o grão, como se fala. E não é o caso, se tiver alguma coisa mais ao oeste do estado do Rio Grande do Sul, mas não é o caso da fase das lavouras aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vem reduzindo a área plantada há um bom tempo. Os produtores têm reclamado bastante das dificuldades em função de clima, em função de preço, e vinham reduzindo grandes volumes de área plantada. O Rio Grande do Sul já produziu mais de 1 milhão de hectares e hoje essa safra deste ano, por exemplo, é de 740 mil hectares. Então a safra menor, fica a torcida aí para que o clima continue ajudando, mas por enquanto essas geadas, infelizmente, não trazem nenhuma preocupação para as lavouras gaúchas. Fica mais a preocupação no momento da colheita, que eventual excesso de chuva pode trazer perdas em termos de qualidade, principalmente. Tá certo. Falando na questão de preços, Elcio, você me falava antes que depende muito da questão do mercado internacional, né? Como está se desenvolvendo essa safra de trigo esse ano no mercado internacional? Sim. Bom, em termos de preço, a gente tem preços atualmente no mercado brasileiro ainda muito atrativos. E por que são atrativos? Porque o dólar 13,80, preços na Argentina 240 são favoráveis para a formação de preços aqui no Brasil. E claro, a gente está no pico da entre-safra, a gente praticamente não tem oferta de trigo. Então são preços que a gente fala basicamente indicados nominalmente, não tem trigo para vender, pelo menos grandes volumes de trigo para vender aqui no Brasil. E como tu havia falado, o que vai formar o preço aqui no Brasil é a situação que vem de fora, né? Nós somos grandes importadores, o terceiro maior importador de trigo do mundo este ano, então o que acontece lá fora acaba afetando o nosso mercado. E o que a gente tem no mundo é um grande excesso de estoques. A gente tem, segundo dados do USDA, 280 milhões de toneladas de trigo em estoques. O mundo nunca teve tanto estoque de trigo assim. A diferença deste ano em relação... a gente tem que chamar atenção, na verdade, para um destaque, para uma particularidade que tem esses estoques. São 280 milhões, mas desses 280, 50%, ou seja, 140 milhões aproximadamente, estão nas mãos dos chineses. Está num mercado apenas. E a China não é um mercado que participe de grande força no mercado tanto da venda quanto de compra. Então, se grande parte desses estoques são na mão dos chineses, significa que o mundo, os outros países, não estão com grandes excessos assim. A situação de abastecimento mundial não é folgada. E se não é folgada, a tendência de preços ainda é de preços acima de $5 por bushel nos Estados Unidos. Ouvindo até aqui para os Estados Unidos não tem uma grande safra, os Estados Unidos é um dos grandes exportadores, e por ser um grande exportador e não ter grande excedente de produção em relação ao consumo, o saldo exportável vai ficar dentro da normalidade, e como o quadro não é folgado nos Estados Unidos, a tendência também de preços lá nos Estados Unidos é de alta, ou de manutenção desses preços acima de $5 por bushel. Elcio, então digamos que temos um estoque de 140 milhões de toneladas, e qual entra mais o trigo dessa safra esse ano, né? Exato, não, esses estoques já são projetados pelo USDA para a safra, para a temporada 2019-2020. Temporada que começou em junho, na verdade, e vai até maio de 2020. Então é um ano que a gente vem, se a gente focar nessa particularidade da China, o ano não é de folga no abastecimento global. Diria que para nós aqui o que mais vai pesar, na verdade, Leonardo, é a safra argentina. O grande excedente de produção que a gente tem visto na Argentina nos últimos anos. A gente teve a produção de trigo sendo incentivada novamente na Argentina. A Argentina tem o trigo mais competitivo do mundo em termos de custo de produção e qualidade, e com isso eles têm produzido volumes próximos a 20 milhões de toneladas. Como eles consomem 6 milhões apenas, sobra para vender no mercado internacional 14 milhões de toneladas, muito mais do que a nossa necessidade de importação, que é em torno de 6 milhões. Então a Argentina vem com grandes excedentes, tem que competir com o estoque com os outros países lá fora, mas tem no Brasil o seu grande comprador. Então esse excedente da Argentina que não deixa que nós tenhamos muita elevação de preços aqui no Brasil, porque tem muito trigo disponível. O que vai depender, o que vai formar preço é quanto esse trigo argentino vai chegar no Brasil. E começa a chegar a partir de quando esse trigo, Elcio? A safra nova argentina, ela chega a partir de dezembro. A colheita começa em dezembro. Então, esses novos 20 milhões que vão entrar no mercado é a partir de dezembro, janeiro. Mas o Brasil já comprou grandes excedentes da safra passada, né? Porque a safra da Argentina, na verdade, essa safra do ano passado, que foi de 19,5 milhões, ela encerra
em novembro, o ano comercial, né? Então, para a próxima temporada, também a Argentina vai ter bastante trigo. Essa é a leitura. A gente já comprou bastante trigo, as indústrias nesse ano importaram muito trigo, e para o próximo ano a tendência novamente é de grande oferta e possibilidade de importação de trigo de boa qualidade pelas indústrias brasileiras. Elcio, falando um pouco naquela questão dos estoques mundiais, então teremos aí, descontando já o que a China já comprou, 140 milhões de toneladas. Qual é a demanda mundial aproximada aí de trigo? Se for colocar, na verdade, o que nós temos neste ano é que a oferta de trigo no mundo supera a demanda em 280 milhões, daí os estoques. Se retira esses 140 milhões, a diferença fica nesses mesmos, ou fica nesses 140 milhões excedentes. Mas a grande parte está com a China, né? A demanda, eu não teria de cabeça aqui para fazer um volume de demanda extra à China, mas a China é um dos grandes consumidores. A verdade é que, além dessa questão chinesa, é interessante a gente prestar atenção em mais outros dois fatores. A Rússia é o maior exportador de trigo atualmente, é o grande produtor, produz muito trigo e tem vendido trigo de forma muito competitiva. E existe também preocupações em relação ao clima no Mar Negro como um todo, nos países do Mar Negro, além da Rússia, Cazaquistão e Ucrânia vendem bastante trigo naquela região e tem algumas preocupações. E além disso, nós temos a Austrália, que é o segundo maior exportador de trigo do Hemisfério Sul, ficou atrás da Argentina agora, que também está com risco de produção. Então, a gente tem grandes países, grandes ofertadores de trigo com dificuldade de produzir ou sem grandes volumes exportáveis. Então, acho que é mais por isso que a gente pode ter um ano de preços do trigo ainda em recuperação no mercado mundial. Tá certo, então, notícias boas. Esperamos que essas tendências se confirmem para que o produtor que apostou no trigo ou que vem mantendo, insistindo em plantar o trigo, né, Elcio, ele tenha uma boa rentabilidade aí. Muito obrigado pela tua participação, foi um prazer tê-lo conosco aqui e estamos sempre à disposição aí para as tuas participações. Obrigado, Leonardo. Um abraço para ti e para todos e até a próxima. Até a próxima, Elcio. Destaque Rural Notícias. E após 6 meses de altas consecutivas, o preço do leite recua quase 8% em julho. De junho a julho, o preço pago ao produtor recuou 7,9%, ou seja, 12 centavos por litro. Essa foi a primeira queda mensal deste ano. Segundo o levantamento do CPEA, a média Brasil líquida fechou a R$ 1,40 o litro em julho, 7,8% menor em relação ao mesmo período de 2018. Ainda assim, no acumulado de 2019, a variação se mantém positiva em 11,5%, em termos reais. A pressão vem das fracas negociações de derivados lácteos nos últimos meses e também das margens espremidas das indústrias. As reduções mais expressivas nos valores médios foram verificadas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, onde as quedas de junho para julho foram de, respectivamente, 13%, 12% e 11,9%. E apesar do recuo do suíno vivo, o poder de compra aumenta. Em julho, as cotações do suíno vivo registraram um movimento de baixa, segundo informações do CPEA. A retração gradativa dos valores pagos pelo animal vivo esteve relacionada, dentre outros fatores, ao menor ritmo de compras por parte das indústrias, principalmente as que exportam. Apesar disso, a média do mês ainda supera a de junho, com as quedas nos preços de milho e farelo de soja. O poder de compra do suinocultor melhorou nas regiões de Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo, Sorocaba e Oeste Catarinense. Segundo a equipe de grãos do CPEA, a baixa nos preços do milho se deve ao avanço da colheita da segunda safra, o que aumenta a disponibilidade do produto no país. Para o farelo de soja, as negociações estiveram mais lentas, pois os compradores que adquirem grandes volumes estavam abastecidos. Em alguns casos, o insumo está sendo substituído por farelo de algodão e polpa cítrica. Vamos então às informações a respeito dos eventos para o próximo período. Em agosto,
terá o 12º Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura, de 6 a 8 de agosto, na semana que vem, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denês, em Chapecó, Santa Catarina. O evento terá diversas revoluções e quebras de paradigmas na suinocultura, desde a idade de desmame, passando por prolificidade, cuidados multiplicados com a biosseguridade e, mais recentemente, com a discussão sobre a retirada dos antimicrobianos. Também teremos no dia 30 de agosto, o workshop sobre leite orgânico. O evento acontece no campus da USP, em Pirassununga, São Paulo. O objetivo é possibilitar aos participantes conhecimento sobre esta nova tendência de produção de leite em sistema orgânico, possibilitando a atuação em um mercado exponencial que ainda precisa de produtores e pessoas qualificadas para atuarem de forma efetiva e com conhecimento técnico. Essas foram as informações do Destaque Rural Notícia de hoje. Lembrando que mais informações você encontra no portal destaquerural.com.br. Muito obrigado a todos pela audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para a alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.